Presidente, o senhor está tão concentrado? Saudades. Saudade de quem? Do Bolsonaro. Opa! A primeira pergunta que a gente tem que saber é o que é ser bolsonarista. Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de novembro de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, o silêncio quase absoluto do entorno de Jair Bolsonaro, sobretudo de Tarcísio de Freitas e Valdemar Costa Neto, tem razão muito clara. A casa está desmoronando. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem. Bomba e Polícia Federal abalaram o bolsonarismo após o otimismo desmesurado com a eleição municipal e com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Dois acontecimentos ocorridos no intervalo de uma semana fizeram o otimismo de Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas desmoronar: o atentado à bomba na frente do STF e a operação da PF de terça-feira última, que revelou fatos absolutamente inacreditáveis sobre o que esse homem, Jair Bolsonaro, e pessoas próximas a ele planejaram. Mas muito pior do que tudo isso é o indiciamento que está sendo feito hoje de Bolsonaro e mais 40 pessoas. Você ouviu bem? 40 pessoas, são dezenas de implicados. E o efeito dessa informação, que já era conhecido antes de nós mesmos sabermos aí, antes de a imprensa divulgar, é o que está fazendo um monte de bolsonarista enfiar a cabeça dentro da terra. Vamos entender. Essa operação da Polícia Federal não calou apenas os figurões bolsonaristas, calou a militância. A direita está aturdida e os grupos de WhatsApp, as comunidades na internet estão caladas. Só quem está falando são os filhos, os 3 filhos de Bolsonaro. E o fato é que o relatório da Polícia Federal vai responsabilizar Bolsonaro e assessores de maneira contundente, dizem os investigadores. O relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado vai apontar a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro e assessores de maneira contundente, com indiciamento deles e de militares envolvidos na elaboração, no planejamento e na tentativa de execução de um golpe militar no país para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem Bolsonaro mandou matar, mandou um grupo de militares usando uma tropa de elite chamada Kids Pretos, montar um plano para matar o presidente, então recém-eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice dele, Geraldo Alckmin, e o relator dos casos de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Após a operação da Polícia Federal, filhos e aliados próximos de Bolsonaro tentam blindá-lo, mas o Centrão se cala, mas não é só o Centrão. Figuras próximas do ex-presidente em seu mandato, como Valdemar Costa Neto e Arthur Lira e Ciro Nogueira, não se manifestaram, mas também Tarcísio de Freitas não disse uma palavra. O vice de Bolsonaro durante o governo Bolsonaro 1, e graças a Deus só teve um, o Hamilton Mourão, que hoje é senador, silenciou sobre a operação que prendeu os Kids Pretos, assim como Tarcísio de Freitas, assim como o presidente do partido de Bolsonaro. A Polícia Federal expôs o fio que faltava para costurar trama no governo Bolsonaro aos atos golpistas do 8 de janeiro. Mensagens de general integrante da cozinha do Palácio Planalto com o líder do movimento na porta de quartéis, inclusive antes e depois do terror de 12 de dezembro, quando os militantes bolsonaristas
tocaram fogo em Brasília, derrubaram ônibus de cima de viaduto, tentaram invadir a Polícia Federal, e tudo isso ajudou a completar o quebra-cabeças para a conclusão do inquérito. A Polícia Federal, inclusive, pediu explicação ao Exército sobre o uso de carros oficiais por grupo que planejou matar autoridades. Requisição de informações ao Exército pela Polícia Federal foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para o Exército explicar como é que disponibilizaram armas, carro, tudo isso para o plano de matar Lula. A Polícia Federal cobrou do Exército explicações sobre o uso de carros oficiais da instituição pelo grupo de militares, que agora a Polícia Federal conseguiu áudio de um general dizendo que o Bolsonaro mandou matar Lula. Só isso é o que está acontecendo no país. Derrubam paredes do que são capazes as armas previstas. Veja só, o Bolsonaro e o general dele deram um nome a esse plano de assassinato do atual presidente da República. O plano tinha o seguinte nome: Punhal Verde e Amarelo. E a Polícia Federal achou no celular do carregador da pasta de Bolsonaro, o Naniquinho, o Mauro Cid, um áudio e documentos desse plano, página por página, com detalhes, fotos do plano que foi apresentado para Bolsonaro e um áudio desse general dizendo: olha, mostrei para o presidente, ele adorou, mandou colocar em prática, mata o Lula mesmo. O plano Punhal Verde e Amarelo, arquivo que detalhava o plano de assassinar o então presidente Lula, o vice-Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, indica quais eram as armas que eles iam usar. O armamento individual dos que iam cometer o crime, de acordo com o documento da Polícia Federal, estava previsto o uso de 4 pistolas 9mm ou .40, 4 fuzis 5,56mm e 7,62mm ou .338. Para cada um haveria 160 munições, frangíveis para pistolas e perfurantes e para os fuzis. O armamento coletivo era mais impressionante ainda. Ainda o segundo documento da corporação chama a atenção. O armamento coletivo previsto era de guerra, comumente utilizado por grupos de combate. Uma metralhadora M249, considerada leve e altamente eficaz, projetada para fornecer suporte de fogo em combate. Lança-granada de 40mm, projetada para disparar granadas de fragmentação ou munições especiais. Fornece capacidade de fogo indireto e versatilidade em termos de tipos de munição. E o pior de todos, lança-rojão AT-4. Esse armamento é utilizado principalmente por forças armadas e de segurança para combate a veículos blindados, a tanques de guerra e estruturas fortificadas. Derruba parede fortificada. É um lançador de foguetes antitanque. Acho que estavam pensando que o Lula é o super-homem. Não é possível. E o Bolsonaro e suspeitos de planejar o golpe vão responder por 5 crimes, conforme o indiciamento que está sendo feito hoje pela Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto e os 5 presos pela Polícia Federal, além de mais 40 outros indiciados, dos quais ainda não se sabe o nome, são suspeitos de 5 crimes. Para Alexandre de Moraes, a Polícia Federal comprovou a materialidade e fortes indícios de autoria penais. Segundo a decisão do ministro, que teve o sigilo retirado, as investigações sugerem crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. Bolsonaro, militares e um policial federal podem responder por esses e outros crimes. Advogados criminalistas afirmam que os envolvidos na trama golpista e no plano de assassinatos podem ser responsabilizados também por peculato,
de uso, caso se comprove o desvio e utilização ilegal de armamentos e veículos militares, e tentativa de homicídio. E o Mauro Cid decidiu abrir a boca. Ele foi informado pelo Alexandre de Moraes que a idolatria por Bolsonaro pode lhe custar ao menos 20 anos de cadeia. Então essa coisa de dizer que o Bolsonaro é o ídolo dele e tal, e querer dar a vida pelo Bolsonaro, pode manter esse sujeito, o pai dele e a mulher dele por 20 anos em cana. E o Cid então decidiu implicar o Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022. O tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, vai implicar, segundo o G1 da Globo, vai implicar o ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, Braga Neto, quando for ouvido em audiência no Supremo hoje. Cid prestará esclarecimentos após a Polícia Federal dizer que ele tentou proteger o Bolsonaro e deletou as provas do celular dele, mas a Polícia Federal usou um equipamento israelense e conseguiu recuperar o que ele apagou na nuvem. Bom, o fato é o seguinte, tem duas pessoas muito caladas que agora já há informações. A Polícia Federal vai indiciar cerca de 40 pessoas no inquérito do golpe. Delegados estão fechando a lista na manhã desta quinta-feira, enquanto a gente está conversando, eles estão fechando a lista para denunciar o Bolsonaro ainda hoje, mais 40 pessoas. E 2 elementos aí estão profundamente preocupados. Um é o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, e o outro é o governador Tarcísio de Freitas, que se diz bolsonarista e que estava envolvido no governo Bolsonaro em tudo que foi feito, inclusive até por ele mesmo ser militar, e é considerado um dos cúmplices nesses crimes. Então aí o silêncio de Valdemar Costa Neto, de Hamilton Mourão, que era o vice de Bolsonaro, e também do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, além do Ciro Nogueira, que também é presidente do PP e era chefe da Casa Civil de Bolsonaro, todos esses estão correndo risco de indiciamento. E o Valdemar, aliás, a gente já sabe que é quase certeza que ele vai ser indiciado. Eles estão morrendo de medo, por isso estão de bico fechado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Antes que eu me esqueça, ditadura nunca mais!